senadores da oposição, eles protocolaram hoje um requerimento de urgência para votar um projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar no país, chamado de homeschooling. Ele foi aprovado em 2022 na Câmara. Esse texto seguia parado no Senado Federal desde então. Há poucos meses da eleição, os senadores se articularam para votar esse projeto em regime de urgência, para assim evitar a discussão na Comissão de Educação. Se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aceitar o pedido de urgência, esse texto vai diretamente para o plenário. O homeschooling, também chamado de educação domiciliar, é uma modalidade onde os pais e responsáveis assumem a responsabilidade pelo processo de ensino e aprendizagem de seus filhos em casa, ao invés de matriculá-los em instituições de ensino tradicionais, nas escolas. Recebendo a Rede Jovem Pan, a notícia em destaque, o Bruno Musa vai fazer a avaliação dessa iniciativa. Você, Musa, há muitas discussões, né, a respeito do homeschooling. Senadores da oposição tentam avançar com a votação desse projeto em plenário. Para isso, seria necessário o regime de urgência e, assim, a anuência também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mas queria que você trouxesse um pouco da sua impressão a respeito da autorização para que pais assumam essa responsabilidade, mas eu acho que é preciso olhar também para a nossa Constituição, né? Vale lembrar, Caniato, que se o homeschooling for aprovado, não significa que as instituições de ensino tradicionais deixarão de existir. Você está dando a liberdade dos pais de poder fazer esse tipo de educação em casa. Os filhos, na minha opinião, pertencem aos pais e não ao Estado. Consequentemente, quando você analisa, portanto, o conteúdo que pertence ao MEC, o Ministério de Educação e Cultura, você vê que é um conteúdo completamente defasado. A burocracia que pertence ao MEC, as pessoas que lá estão e aqueles que indicam as pessoas ao MEC, não estou dizendo todos, obviamente tem um quadro técnico, mas as cabeças não acompanharam a evolução. Grande parte do ensino que é dado nas escolas hoje não atendem à grande necessidade e à demanda que a mudança hoje em dia acontece no mercado de trabalho. E, mais uma vez, eu acredito que os filhos pertencem, novamente, como eu falei, aos pais e não à máquina pública. Consequentemente, quando eu comecei falando que um não é excludente ao outro, ou seja, não vai deixar de existir o mecanismo tradicional caso você continue querendo o seu filho, é apenas dar a liberdade para aqueles pais que queiram executar dessa forma. Não são todos os pais que têm o conhecimento para isso, não são todos os pais que têm uma metodologia, não são todos os pais que têm a condição, seja financeira ou até mesmo de tempo, mas aqueles que querem e conseguem, eu acredito que a liberdade e, acima de tudo, o direito de você ter mais autonomia sobre os teus filhos e não a um bando de burocrata achar que pode comandar a educação daquilo que lhe cabe aos pais. Pois é, o Bruno Musa discorre a respeito de uma situação que ela é muito peculiar, porque a gente analisa também o mérito da questão e sobre a capacidade dos pais de ofertarem aos seus filhos a melhor educação. De fato, Mota, é uma questão que tem muitos lados. Queria que você trouxesse também as suas percepções a respeito desse debate. Não, eu acho que essa questão tem um lado só e é muito claro. Os responsáveis pelos filhos são os pais. Quando o Estado se mete no meio das relações familiares, as consequências sempre são trágicas. Não faz muito tempo, uma procuradora federal disse que, abre aspas, as crianças não pertencem aos pais, fecha aspas. E aí você percebe que o verbo pertencer foi propositadamente usado nessa frase de uma forma maliciosa, provavelmente para preparar futuras intervenções do Estado. São os pais que decidem que tipo de educação os seus filhos devem ter. Desde que, é evidente, não precisava dizer isso, os direitos dos filhos sejam respeitados. Ensino domiciliar é para os pais que têm tempo, disposição e preparo para fazer isso, não é para qualquer um. Mas os pais que têm essas condições não podem ter esse direito negado. Pois é, deixa eu passar para o Dávila também trazer suas impressões. A proposta que, de fato, prega que os pais tenham essa autonomia para tomar a decisão, se querem ou não. Você, Dávila, como avalia essas discussões em torno do homeschooling e essa proposta que
poderá ser apreciada no Senado Federal. Já foi aprovada na Câmara. É uma opção dos pais optar se quer educar os filhos em casa ou na escola, mas é preciso entender duas coisas. Primeiro, os exames das escolas precisam ser aqueles aplicados ao homeschooling. Ou seja, é preciso saber se os filhos estão sendo alfabetizados na idade certa, é preciso saber se estão aprendendo matemática, ciências de acordo com o ano série. Então, é muito importante permitir o homeschooling, mas é muito importante submeter todos os alunos às provas para verificar se o aprendizado ano série está alinhado. E segundo ponto, e aí uma crítica ao homeschooling, que é a perda do convívio social, que é algo muito importante. A escola, sim, é um lugar para aprender o conteúdo, mas é um lugar para aprender a conviver com os outros. Então, a perda dessa diversidade da escola é algo que pode fazer muita falta para o desenvolvimento da inteligência emocional, da habilidade de conviver, lidar com frustração, lidar com a diversidade de um grupo, porque isso também faz parte da cidadania. Em resumo, o homeschooling tem que ser aprovado porque é uma escolha dos pais, mas é preciso fazer com que as crianças estejam alinhadas de acordo com o aprendizado do conteúdo ano série.